Esse vídeo era para ter saído antes do fim de semana, porém como eu estava editando o Jornada para o Estádio contra o Botafogo, inclusive se você não viu, vai lá ver, é o penúltimo vídeo que eu lancei no canal, ou vou deixar no card aí na telinha passando para você dar uma olhada, mas vai lá conferir porque tá bem legal, né? Um dos melhores jornadas que eu já fiz em todo o canal, né? Tudo bem que não tem tantos, tem 9, mas ainda assim foi um dos mais legais que eu fiz, confere lá que você vai gostar. Mas enfim, vamos falar sobre um assunto que deu uma esfriada já, né? Já tá meio caindo naquele esquecimento, mas que eu acho legal fazer uma reflexão sobre um outro tema que não estão debatendo dentro desse assunto, né, da hostilização dos botafoguenses com os corintianos. Deixar claro, gente, que assim como muita gente falou, página do Corinthians, a imprensa, a atitude dos botafoguenses foi ridícula, foi escrota, foi assim, deplorável, não, assim, é ridículo, simplesmente. Aquilo ali foi péssimo, a atitude dos caras. Não tem nem o que dizer. Eles deveriam talvez até ser punidos pelo clube, as autoridades, né, dependendo do que, se tiver algo que encaixe, né, para uma possível punição legal, né, legal de lei. Mas enfim, a atitude deles foi a coisa mais errada nisso aí. Por que eu digo a mais errada? Porque não teve só um erro deles. A família também estava errada. E assim, talvez você fale, porra, como assim, Gui? Pelo amor de Deus. Eu vou dar um exemplo bem legal. Pensa que você para um carro em frente a uma garagem. Qual que é a atitude, né, legal, né, novamente de lei, que eu quero dizer, que deveria ser tomada? Chamarem um guincho, autoridades, e removerem o seu veículo para o local, né, o pátio, enfim. Qual a atitude que passa do ponto e que faz com que o seu erro seja menor do que o erro da pessoa, né, que pode vir a tomar uma ação? É a pessoa sair da casa dela, da residência, enfim, da propriedade, pegar uma marreta, um pedaço de pau e quebrar teu carro, ou querer te agredir, entendeu? Isso você errou, só que ela errou ainda mais, porque ela, além de causar um dano ao seu patrimônio, ela quis te agredir, quis causar dano físico a você. E isso, gente, acho que se aplica um pouco nessa situação do Botafogo. Não estou falando que teve alguém que quis infligir dano físico ao outro, mas o que acontece? Os botafoguenses erraram acima de tudo nessa situação. Porém, a família também errou ao comprar ingressos para um setor que não era para eles. E assim, gente, é uma coisa que eu vejo acontecendo muito, por isso que eu até resolvi fazer esse vídeo, que é o seguinte: nesses jogos, contra esses times esses times de menor expressão, né, como o Botafogo, a Inter de Limeira, o Santo André, né, com todo respeito a esses times, dando um exemplo aqui, muitos torcedores de times grandes, muitas vezes, né, que os times menores não têm tanta torcida, né, quando é menor com menor, né, o setor que eles têm já é o suficiente. Mas quando são times grandes, que têm muita torcida, e a pessoa quer assistir o jogo, porque quer assistir o jogo, né, o cara às vezes tem a genial ideia de comprar um ingresso num setor que não é pra ele, no meio da torcida, né, do adversário. Isso acontece bastante. Com o Bragantino acontece muito. Porque o Bragantino, se você for perceber, tem uma média de público no brasileiro de uns 5 mil torcedores. Uma média ridícula. Porém, quando joga contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo também, acho que dá pra usar o exemplo, o estádio fica com 13 mil magicamente. Você vai dizer, a gente querendo ver o Flamengo, tipo, pô, é bom que quer estar na cidade sem fazer nada e quer ver um jogo legal, pô, um jogo grande. Tá, você vai me convencer que as outras, a diferença de 8 mil torcedores, são tudo torcedor que, além dos visitantes, claro, tudo torcedor que quer ver o jogo, pô, porque é um espetáculo. Você vai contar outra, né? Claro que ali tem um monte de torcedor, isso eu já vi história, já ouvi de gente lá perto do estádio mesmo, né, quando eu fui lá em Bragança, de torcedores que foram lá e no meio da torcida, entendeu? E não estavam nem aí. Inclusive, quando eu fui pra Bragança, antes de ter o canal, tinha um torcedor que eu tava lá procurando ingresso, falou, puta, acho que eu vou comprar no meio da torcida do Bragantino mesmo. Entendeu? Isso acontece bastante. No Paulista, como eu falei com esses times de menos torcida no interior, por mais que eles tenham uma torcida presente, né, que não conseguem lotar no estádio completamente, com o Bragantino também acontece, ele está na Série A do Brasileiro e no Paulista, isso acontece bastante. E aí que está o problema. O setor visitante é o setor para o torcedor visitante. Não é porque você torce para um time de mais torcida, ou que eles não vão lotar o estádio todo, ou que eles são uma torcida de interior em tese mais tranquila, que você pode ir lá. Entendeu? Eu não tô falando de poder aqui, gente, de questão de você vai apanhar, você vai ser xingado. Não, isso não deve acontecer, isso não deveria acontecer. Eu tô dizendo em questão de regra, não vou nem dizer de lei, mas os clubes mesmo colocam essas regras na hora de vender o ingresso. O Santo André, por exemplo, se vocês quiserem dar uma olhada, entra no Instagram do Santo André, procura algum jogo, qualquer jogo, que eles, acho que o Palmeiras é o último mais recente, que eles abriram venda de ingressos, procura lá, na hora que eles anunciam a venda, lá embaixo, em algum lugar na postagem, tem escrito: não será permitida a circulação de torcedores com a camisa do adversário. É algo assim, não lembro exatamente como é que eles colocam o texto, mas é algo assim. Em outras palavras, não será permitido que você com a camisa do Palmeiras vá na torcida do Santo André e que você do Santo André vá na torcida do Palmeiras. Em resumo, é isso.
E o que acontece? Você legalmente, vamos dizer assim, legalmente, na regra, na lei do jogo, porque o Santo André sendo mandante, usando o Santo André como exemplo, porque ele é o que eu lembrei aqui mais fácil. O Santo André pode pedir à polícia, né, ele deixa, normalmente já deixam avisados isso para as autoridades, enfim, já deixam esquematizados, que se for encontrado um torcedor assim, ele é retirado do estádio. Inclusive, a família foi retirada do estádio pela polícia, que Augusto Melo, inclusive, levou eles pro camarote. Aliás, parabéns à atitude do presidente. Sempre que tiver uma defesa à torcida, eu vou aplaudir. Então isso pra mim foi sensacional, né? Pra eles não perderem o jogo, por mais que eu acho que eles estejam errados em estar lá, né? Eles pelo menos tiveram a chance de ver o jogo graças ao presidente. Então, parabéns, Augusto. Porém, na atitude deles estarem lá, estava errada. E por isso, a polícia, creio eu, né? Não tenho certeza, mas eu tenho, assim, uma boa ideia de que tenha sido por isso, retirou eles de lá. Muita gente falou, pô, mas não tiraram os botafoguenses? Não, porque por mais que eles estivessem errados, né, e muito errados no que eles falaram, e também, como eu falei, não sei o grau do teor das ofensas que eles falaram, eles não estavam no setor errado. E a família foi retirada por estar no setor que não era para eles. Era no setor de botafoguenses. Então, assim, essa coisa de que a gente, pô, vamos no setor, quando é jogo, nesse tipo de jogo, vamos no setor, não vai dar nada. Gente, não é assim. Vamos respeitar o nosso setor. Eu como corintiano, já tive vezes que não consegui ingresso pro jogo fora de casa e falei, paciência, não vou no jogo. Ingresso contra jogos assim, de time contra time de pouca torcida. Não vou. Porque o meu lugar não é ali. Vou falar também por questão pessoal. Eu não gosto de ir num jogo. Eu não gosto de ir num jogo e ter que ficar me contendo, tipo, putz, não posso gritar gol, tenho que ficar na minha. Putz, tô aqui com um bando de gente cantando outra música, outra coreografia e minha torcida tá lá. Eu não gosto, me sinto mal, me sinto num lugar que me pertence. Até por isso que eu não gosto muito de ver jogo em bar, porque tem torcidas, outros torcedores lá torcendo contra, enfim. Quando eu vou torcer, eu quero torcer com a minha torcida. Né? Desculpa a redundância. Então, assim, tô falando por uma questão minha. Mas, pela questão da regra, você não pode estar lá, porque senão você vai ser retirado. Você vai ser retirado. Os clubes falam isso e informam que você tem que ser retirado do estádio. Entendeu? Então, assim, eu já vi várias vezes o torcedor ser removido porque estava no setor contra o Bragantino mesmo, né? Não do Corinthians, mas um jogo contra o Flamengo, me contaram lá, eu sempre converso com seguranças do estádio, às vezes no intervalo, perguntando algumas curiosidades, e falaram lá contra o Bragantino no ano de 2022, 22, não tô lembrando, eu acho que é 2022. O Flamengo foi jogar lá com o Bragantino, né? Foi 1-1, e tinha torcedor do Flamengo no meio da torcida do Bragantino, da organizada deles. E aí que tá, saiu o gol do Flamengo, os caras comemoraram, deu alguns minutos, a polícia veio, vaza, sai, tiraram. Porque não pode, entendeu? Então ou você vai e fica piano na sua, o que eu acho zoado por você no estádio ficar assim, você fica em casa, entendeu? Ou você não vai e fala, putz, não deu pra comprar ingresso na torcida visitante, acabou, não vou. Então, assim, essa discussão, parece que eu tô falando que a família é toda errada, mas eu tô trazendo uma outra reflexão de por que eles estavam naquele setor. Por quê? Ah, Guilherme, pô, não pode ver jogo onde você quiser. Não, não pode. E, de novo, não é porque eu digo que não pode, é porque tem uma regra entre os clubes que dizem que não pode. Você não vai ver um flamenguista vendo o jogo no setor oeste. O setor oeste nunca enche. Então ele pode falar, porra, vou comprar um ingresso lá, sobrou, aquele setor nunca tem gente, eu vou lá ver. Não vai, ele vai ser removido do estádio também, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter uma consciência de que não deu pra comprar um ingresso no nosso setor, não vai. Simples. De novo, não justifica o que os botafoguenses fizeram, deixar isso bem claro. Mas a gente também tem que saber que o nosso lugar na arquibancada, no visitante no caso, né, tô falando como na perspectiva de um visitante, nosso lugar é um. Não tem mais, não vai, não adianta, acabou. Não tem o que fazer. Porque além da questão legal, da regra, você corre o risco de, no caso da família foi só uma hostilização, só entre aspas, né? Mas, e se lá tem um maluco, um cara que, pô, tá mais despirocado e resolve bater nos caras? Que saca, sei lá, pega um pedaço de pau no chão, sei lá, uma coisa que sirva como arma. E aí? Entendeu? Você corre um risco desnecessário. De novo, essa questão é uma questão, tipo, estamos não só num país, mas em vários lugares do mundo acontece isso, que as pessoas não toleram você outra pessoa na arquibancada, né, e partem para esse nível. Mas também tem a questão da regra. A questão da regra não permite isso. A questão da regra não ela não fala, não, você pode ficar lá. E o setor, muita gente falou, o setor era familiar. Sim, era familiar. Pro Botafogo, não era pra gente. O setor oeste, por exemplo, é um setor familiar. Você não vai ver um cruzeirense, um atleticano, um flamenguista, um colorado, um gremista naquele setor. Você não vai ver. Então, assim, não tem, é familiar, pode não. Não pode. Inclusive, eu vi vários lugares dizendo que não pode. Aquele setor
a cativa do Botafogo, inclusive. Aquele setor é de cativa. Fico até me perguntando, era de cativa? Porque o cativa, se não me engano, você tem uma cadeira fixa, enfim. Não sei se tinha sobrando lá para comprar, ou se algum botafoguense que tem a cativa vendeu para a família os seus lugares. Enfim, fica essa questão. Mas a maior questão é, por que a família comprou num setor que não era para eles? Entendeu? E de novo, eu não gosto eu jamais, né, fui e jamais irei em torcedor rival, infiltrado. No máximo um misto, e olhe lá, em situações muito específicas, no máximo. Eu quero estar como torcedor, eu quero poder vibrar, cantar, comemorar, enfim, essas coisas. Eu não quero estar no setor que eu tenha que ficar caladinho na minha. Fora que também eu acho um desrespeito com o torcedor do Botafogo. Não estou falando daqueles, estou falando dos outros, que tinham os torcedores lá. Porque, pô, você tá no seu setor. Aí você tem que ficar ouvindo um torcedor do seu lado xingar o teu time, comemorar com o seu time, enfim, essas coisas. Ah, Gui, mas pô, isso é futebol, tudo bem. Mas se eu vou num setor onde eu estou supondo, né, onde na regra só vai botafoguenses, eu não espero ter um cara lá, corintiano, torcendo contra o meu time. Eu também ia ficar pé da vida se eu tô no Oeste, por exemplo, e tem lá, como eu falei, um flamenguista. Eu ia ficar pé da vida. Eu não ia agredir ele, jamais. Não ia hostilizar ele. Não ia falar nada. No máximo ia falar pra autoridade que tem um flamenguista ali, no máximo. Né, para eles removerem ele. Mas eu não ia agredir. De novo, eles não deveriam estar lá. Por isso eles foram removidos pela polícia. Então assim, gente, vim fazer essa reflexão porque eu vi muita gente falando a respeito dos botafoguenses, e tá certo, tem que falar. Eles erraram muito e foram muito escrotos na atitude deles, mas como todo mundo está falando sobre essa questão que tem que ser falada, obviamente, eu vim trazer uma outra questão, uma outra reflexão que é, como eu falei, um pouco maior, né, a respeito desse assunto, né, de você ir em um setor que não é o seu, né, especialmente contra esses times, né, e assim, como envolve o Corinthians, né, envolveu corintianos, eu resolvi, né, já abordar esse assunto de uma vez só. Serve para o Corinthians, mas serve para outros times também, isso que eu estou dizendo. Então assim, acabou o ingresso, gente. Não vai, não vai. Não se arrisca, né, perante ter um imbecil na arquibancada, né, um cara escroto que vai querer fazer o que os botafoguenses fizeram, né, o pior, entendeu? E também não arrisca você ser identificado e ter pago um ingresso de 100, 150 reais, você e sua família. Imagina, se o Augusto não leva eles pro camarote, imagina quanto o cara gastou ali. O ingresso não tava barato pra esse jogo. Vai, o cara ia deixar uns 400 reais, 300 reais. E aí não ia poder ver o resto do jogo, que foi muito da hora, entendeu? Então você se arrisca a perder dinheiro e arrisca a sua integridade física. Então não vale a pena. Vamos respeitar essas regras, porque essa regra existe entre os clubes, vamos respeitar, entendeu? Simples. Eu não estou aqui, porque pode parecer que eu estou até atacando os corintianos, não estou. Eu estou aqui falando que eles estavam errados, né? Eles não tinham que ter passado pelo que eles passaram, mas regras são regras, entendeu? Nesse caso, tem regras que eu discordo. Posso até seguir, porque são regras, mas discordo, essa eu concordo. Cada um no seu setor. Se não foi especificado que aquele setor é misto, se não foi falado, ó, esse setor é misto, não vai. Se não é o seu setor, o setor do visitante, não vai. Se você é o mandante e acabou nos seus setores que você tinha e sobrou no visitante, também não vai. Simples. Acho que isso a gente tem que ter um pouco mais de noção, né, nessas horas. E assim, contra os times grandes a gente até tem, né? Você não vai. Isso é muito difícil acontecer entre jogos contra os times da Série A. Mas, contra times menores, contra o Cuiabá também acontece um pouco, né? Que tem uma torcida bem pequena. Mas vamos respeitar. Acabou no seu lugar? Acabou, não vai. Tenta na próxima. E paciência. Essa é a vida, não tem o que fazer. Mas enfim, gente, queria fazer essa reflexão aqui sobre esse assunto. De novo, não estou falando que os caras do Botafogo estão certos em fazer aquilo. Eles estão muito errados, eles erraram mais. Mas eu também quis trazer a reflexão da família, porque isso não acontece só nesse jogo, né? Já vi outras situações acontecer. Então, resolvi já trazer de uma vez só e também falar para vocês, corintianos, né? Tá acabando o Paulista agora, né? Acho que a gente só tem mais um jogo fora de casa contra o Água Santa. Mas para os próximos anos, enfim, outros jogos no Brasileirão contra o Cuiabá, contra o Bragantino. Acabou o ingresso no nosso setor, gente? Não vamos, não vamos. Não deu pra ir? Paciência, você vai ter outras oportunidades. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, estou cansado, né? Já gravando esse vídeo depois do jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo bem emocionante. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, gente. Deixe suas opiniões, vocês concordam comigo, discordam. Lembrando, estou apenas passando o que é a regra. Tenho minha opinião também sobre isso, como eu falei. Mas, né, isso é uma questão mais de regra também. Mesmo que a minha opinião fosse o contrário, ainda assim é uma regra dos clubes. Mas deixa a sua opinião aí, like por favor para engajar o vídeo, chegar mais gente, ou dislike se você não gostou. Se inscreve aqui no Império Corintiano no YouTube, no TikTok e no Instagram. Os links estão na entrada do canal, logo na página inicial do canal aqui no YouTube. Se você clica, tem um link lá que ele redireciona para os dois aplicativos, tá bom? Então, vejo vocês depois, gente. Talvez eu faça um vídeo falando sobre a respeito desse empate contra o Palmeiras, o que a gente pode esperar, ou faça um outro vídeo mais pra frente, vai depender tudo muito da minha rotina. Vou ficando por aqui, fiel, um abraço e vai Corinthians!